Eu não tenho uma solução mágica, mas acho que é debatendo publicamente os valores, e não só os interesses, que são legítimos, mas não esgotam. Então, debatendo os valores, o sentido das escolhas que os governos fazem, que os partidos fazem, os sindicatos, né, se interessam a toda a coletividade, se só interessam uma parte, né, se fazem avançar o espírito de solidariedade, de convívio fraterno entre as pessoas, ou se acabam favorecendo o individualismo, o consumismo, né, a alienação. Eu não vejo forma de fazer avançar os valores sem debater publicamente os valores. Não apenas os professores de filosofia ou de ética, os sindicalistas, os líderes políticos, os parlamentares. Em suma, considerando que a ética é uma parte insubstituível de qualquer debate econômico, político, social. Bem, a engenharia é um setor muito sensível, né, ao desenvolvimento ou ausência de desenvolvimento, né? Os projetos, que são a razão de ser da engenharia, né? A elaboração e a execução de projetos, dependem muito da situação do conjunto da sociedade. Existem alguns setores que, às vezes, crescem ou se mantêm fortes, independentes ou relativamente independentes da sociedade no seu todo. Mas não é o caso da engenharia, né? Se a sociedade avança, o horizonte de expansão da engenharia cresce muito. Se a sociedade se retrai ou está estagnada, a engenharia também sofre muito com isso, né? Então, a engenharia brasileira cresceu bastante no período autoritário, em termos de execução de projetos. Mas ela não era ouvida, ela era chamada apenas para executar, né? Era um instrumento operacional, digamos, do Estado, né? Depois, no período neoliberal, a engenharia poderia ter contribuído muito, seja na reflexão sobre os rumos do país, no planejamento estratégico do país, seja na execução de projetos, mas não foi chamada a participar, porque não havia grandes empreendimentos, né, empreendimentos estruturais que demandassem e estimulassem a contribuição da engenharia. A partir da eleição do presidente Lula, na minha opinião, né, com a retomada não só do crescimento econômico, mas do desenvolvimento social do país, né? Um projeto, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, não é um projeto apenas econômico, ele é socioeconômico, porque além de garantir, né, o acesso das camadas de baixa renda à casa própria, dinamiza o setor econômico da construção, né, que tinha tido uma recessão grande, né, e voltou a crescer e a se expandir. A construção civil, nesses últimos 12 anos, cresceu mais do que a média do país, né? Mas não só a construção civil, a construção de refinarias, né, de gasodutos, de portos, de aeroportos, toda a renovação da infraestrutura do país é um estímulo à inteligência da engenharia também, né? Porque permite que a engenharia seja considerada como parceira do desenvolvimento e não apenas como alguém que é contratado para fazer alguma coisa, né? Acho que isso foi o que aconteceu de melhor nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. A sociedade ser convocada para contribuir na elaboração das políticas e não apenas na sua execução. E a engenharia é muito importante nisso, mais até do que os próprios engenheiros talvez imaginem, porque a engenharia é fundamental para que o país se pense estrategicamente, né? Se consiga planejar o seu futuro, o seu desenvolvimento no médio e no longo prazo. Para que esse planejamento seja feito com rigor técnico e sensibilidade social. As duas coisas têm que andar juntas, né? Em todos os momentos em que o Brasil, na história, ao longo do século XX, por exemplo, em que o Brasil deu saltos históricos importantes, a engenharia teve um papel chave. Bem, esses ataques são injustos, né? Completamente injustos, porque o decreto da presidenta Dilma, institucionalizando, né, legalizando o Sistema Nacional de Participação, tornou legal uma coisa que já existia.
Os conselhos, alguns foram criados em 1930, outros em 46, outros em 58, né? Outros nos governos anteriores ao nosso. O que Lula e Dilma fizeram foi generalizar essa prática. Havia alguns conselhos só. Agora existem conselhos junto a todos os ministérios. Todas as políticas públicas contam com um conselho de participação social. Da mesma forma no caso das conferências, que foram 78 conferências, em todas as áreas possíveis e imagináveis, né? Desde política industrial até direitos dos homossexuais, desde segurança pública até igualdade racial, né? Educação, saúde, reforma agrária, cultura, turismo, tudo. Né? E durante 11 anos e meio participaram cerca de 5 milhões de pessoas dessas conferências, porque elas começavam nos municípios, depois iam para os estados e depois tinha um evento, né, síntese em Brasília. Inclusive o presidente Lula, depois da presidenta Dilma, participavam dessas conferências finais em Brasília. Ouviam as conclusões, né, e ajudavam a respaldar, a legitimar aquilo que tinha sido elaborado nas conferências. Fizemos uma conferência de democratização das comunicações, que precisamos retomar esse tema, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma legislação atualizada de comunicações. O nosso Código de Comunicações é de 1961. Em 61 não tinha internet, não tinha, né, rede nacional de televisão, não tinha TV a cabo, não tinha nada do que são as tecnologias de hoje. Né? E o direito, um dos princípios fundamentais do direito, é que a legislação tem que acompanhar a evolução prática da vida. Se a vida muda, a legislação também tem que mudar. Né? E é fundamental, não só para democratizar mais a comunicação no Brasil, mas para que a realidade atual dos meios de comunicação seja objeto de uma regulação. Né? Se existe regulação da saúde, se existe regulação da educação, se existe regulação agrária, por que não haveria regulação dos meios de comunicação? Né? Criar um conselho de participação social nessa área, com os empresários também do setor, com todo mundo. Né? Então a presidenta Dilma fez uma coisa normal, não interfere em nada com as atribuições, as competências do Legislativo. O Legislativo já tem os seus canais de participação. Tribuna popular, audiência pública, né? Várias coisas. O que a Dilma fez foi o seguinte, ela oficializou o fato de que o Poder Executivo não vai fazer política em quatro paredes, vai sempre ouvir a sociedade. Mas depois manda para o Legislativo e o Legislativo escute, analisa, vota, melhora se achar que deve melhorar. Né? Então é um erro grave, porque nós não vamos conseguir reformar a política no Brasil e fazer com que as novas gerações se interessem pela política, né, sem criar canais de participação. Você chamar um jovem hoje apenas para votar de 4 em 4 anos, né, se ele está vivo, alerta, né, sôfrego para participar, está ali o dia inteiro no celular, no computador, no tablet, e você fala, não, a sua participação vai ser só de 4 em 4 anos no voto. Né. O falecido Paulo Freire dizia isso. Se a gente quer fazer com que a pessoa valorize uma coisa, tem que envolvê-la na coisa. Tá? A distância não tem jeito. Cada vez mais as pessoas vão negar a política, né? O que é péssimo. Na Europa, a negação da política resultou no fascismo. Não resultou numa coisa mais avançada. Eu nego a política e vai aparecer uma coisa melhor? Se fosse assim, seria bom. Mas não foi isso que aconteceu. Houve a negação dos partidos tradicionais, né, e dos partidos políticos em geral, e o que apareceu foi a ditadura do nazismo, do fascismo. Eu, sinceramente, acho que nas manifestações do ano passado havia várias motivações. Né? Tinha setores que negavam a política, e muitas vezes era uma negação conservadora da política. Né? O Bertolt Brecht, o grande poeta, né, e dramaturgo, já disse que se você não participa da política, alguém faz política em seu lugar, em seu nome. Né? Agora, havia muitos jovens também, e existem, e isso me deixa feliz, assim, eu sou muito otimista em relação a isso. Né?
muitos jovens que pode até parecer pela forma de criticar e tal, que estão negando a política, mas na verdade o que eles estão reivindicando é uma nova política, né? Uma política mais participativa, em que os cidadãos possam opinar no dia a dia, não só na eleição, porque a eleição é muito importante, o voto. Quem viveu a ditadura no Brasil, né, sabe que foi uma maravilha a gente ter conquistado o direito de eleger os governantes. Mas não é suficiente, né? Não é suficiente você delegar para uma pessoa decidir em seu nome durante 4 anos, né? Não, tem que ser uma coisa viva. Eu votei naquela pessoa, deleguei a ela, mas eu quero acompanhar, eu quero sugerir, né? Eu quero avaliar. E aquela pessoa também deve querer. O governante no mundo de hoje deve querer ouvir a sociedade, consultar a sociedade. O governador Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, está utilizando as tecnologias eletrônicas no orçamento participativo, que é uma forma de... A internet é muito interativa, né? A internet tem vantagens e desvantagens, mas uma das vantagens é que as pessoas não apenas recebem a mensagem, mas também emitem mensagens, opinam. Então é uma boa forma para ouvir a juventude, né? Utilizar os meios eletrônicos. Os jovens de hoje, às vezes, não participam muito de partidos, de organizações políticas tradicionais, não, mas clássicas, né? Mas não significa que todos os jovens sejam alienados. Eu não penso assim. Às vezes o jovem quer participar de uma outra maneira. E o governo, os partidos, os sindicatos, a gente não deve ficar cobrando, venha, participe. Aquilo foi bom para nós, é bom para vocês. Vamos tentar oferecer outros espaços, né? Acho, inclusive, que é um desafio para o próprio movimento sindical. Trazer né? No meu caso, que sou professor, trazer os professores de hoje, que têm uma mentalidade muito diferente dos professores daquela época. Os operários metalúrgicos de hoje, né, em muitos casos, estão estudando na universidade. E de 30 anos atrás, mal tinham o curso primário, né? Imagino que os jovens engenheiros de hoje têm outros desejos, outros anseios diferentes do que um engenheiro, né, um pouquinho mais maduro, né? Eu faço com muita alegria uma saudação ao Congresso, porque quando eu recebi o convite eu já gostei muito. Alguns companheiros nossos que estivemos juntos em São Paulo e tudo. Não só o Congresso está muito representativo, né, com uma grande participação de militantes e lideranças do país inteiro. Está muito bem organizado, pelo que eu vi, mas os temas que estão sendo discutidos são temas cruciais para a vida brasileira. É claro que vai debater as questões de interesse dos engenheiros, né, do setor profissional representado, mas está debatendo também questões econômicas, sociais e políticas decisivas para o presente e para o futuro do país. Eu, pessoalmente, gosto muito disso. Você combinar a defesa dos interesses setoriais com, né, a defesa dos interesses gerais. Mais até do que isso, inserir num projeto para o conjunto da sociedade a defesa dos interesses dos engenheiros, né? Isso é sinônimo de uma consciência política muito elevada. Então, para mim, foi um prazer ter participado aqui desse início de congresso.